Olá, sejam todos muito bem-vindos. Professor Robertson na área e faço parte do Matemática Real, canal voltado para você que está se preparando para os concursos públicos, Enem, Institutos Federais e que tem dificuldade em matemática básica. Aqui veremos os principais conteúdos de matemática básica. Então, se você se enquadra nesse perfil, este canal é para você. Se você não é um inscrito do canal, faço convite para que se inscreva, ative o sininho das notificações de novos vídeos e deixe o seu like. Sem mais delongas, vamos à próxima aula. Nessa aula vamos conceituar o MDC de dois ou mais números naturais e obter o MDC de dois ou mais números naturais usando três processos. Vem comigo. Vamos começar então com a definição de MDC. Dado dois ou mais números naturais não simultaneamente nulos, denomina-se máximo divisor comum, MDC, desses números, o maior desses seus divisores, dos seus divisores. Então, nós vamos agora verificar se de fato quem é o MDC. Nós vamos aqui tentar determinar os divisores do 36, divisores do 60 e, pela definição, determinar o MDC. Vamos agora aqui encontrar os divisores do 36 usando como primeiro passo a decomposição em fatores primos. Então, vou colocar aqui o 36 e vou fazer a decomposição em fatores primos. Então, temos aqui 36, temos o menor primo divisível por 36 é o 2. Bom, aqui temos então seguido 18, depois é o 2, 9, 3, 3, 3 e 1. O segundo passo é criar uma nova linha e do lado direito, começando sempre por 1, porque o 1 é o divisor de todos os números naturais. Bom, vamos pegar aqui esse primeiro fator aqui, é o 2. Esse primeiro 2, vai multiplicar com 1. É o único número que está do meu lado direito, aqui está do lado direito da linha. Então, vou pegar o 2 aqui, multiplicando por 1, vai dar 2. Bom, o 2 é o mesmo fator do anterior. Então, eu não vou multiplicar pelo 1 novamente, porque eu já tenho 2 aqui. Então, vou pegar o 2 e vou multiplicar com 2. Então, deu 4. Agora, eu vou para o outro fator, que é um fator novo, que é o 3. Então, esse 3 eu vou multiplicar tanto pelo 1, como pelo 2 e também pelo 4. Então, aqui vou colocar 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Bom, esse mesmo 3 aqui é o mesmo do anterior. Esse 3 aqui que apareceu é o mesmo do anterior. Então, eu não vou multiplicar nem pelo 1, nem pelo 2, nem pelo 4, que eu já multipliquei aqui. Vou multiplicar, então, pelo 3, pelo 6 e pelo 12. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. E 3 vezes 12, 36. Então, os divisores do 36 são esses números que apareceram aqui desse lado. Então, vou colocar aqui como sendo os divisores o número 1. Vamos procurar colocar em ordem crescente o 2. Depois é o 3. Agora o 4. Depois é o 6. 9, 12, 18 e 36. Esses números são, portanto, os divisores do 36. Vamos agora determinar os divisores do 60, usando o mesmo método. Primeiro, é usando a decomposição em fatores primos. Então, o menor primo divisível pelo 60 é o 2. Então, aqui vai dar 30. Depois é o 2, 15.
Agora é o 3, 5, 5 e 1. Vou construir essa linha, começando sempre pelo 1, lá em cima. E agora vou fazer esse procedimento. 2 multiplica pelo 1 vai me dar 2. O 2 agora não multiplica pelo 1, mas sim pelo 4. Então vai dar 4. Pelo 2 vai dar 4. O 3 eu multiplico tanto pelo 1, pelo 2 e pelo 4. Então vai me dar 3, 6 e 12. E por fim o 5 multiplico por todos esses números aqui encontrados. 5 vezes 1, 5. Vou multiplicar agora pelo 2, vai me dar 10. Pelo 4, 20. Pelo 3, 15. Pelo 6, 30. E pelo 12, 60. Bom, então vou escrever lá em cima, em ordem crescente, quem são os divisores de 60. Os divisores de 60 são o 1. Depois é o 2, em seguida é o 3, depois é o 4, 5, 6, depois é o 10, 12, 15, 20, 30 e os 60. Então tá aqui. Esses são os divisores do 60. Vamos conferir aqui: 1,60, 2,30, 3,20, 4,15, 5,12, 6,10. Perfeito. Bom, pela definição, o MDC é o maior dos seus divisores. Reparem que o conjunto dos divisores é finito e eles têm divisores em comum. Reparem que, vou destacar aqui, o número 1 ele é divisor tanto do 36 como do 60. O número 2 também, número 2, o número 3, o número 4, o número 6 e o número 12. Só que desses divisores comuns, o maior é o MDC. Portanto, o maior dos divisores comuns de 36 e 60 é exatamente o 12. Está aqui, resposta 12. Então, o MDC é exatamente isso. Dado 2 ou mais números naturais, não simultaneamente nulos, o MDC vai ser o maior dos seus divisores comuns. Vamos agora para os processos práticos para a obtenção do MDC. Vamos ver aqui na sequência 3 processos. O primeiro é usando a decomposição dos números em fatores primos. O MDC são os fatores comuns com os menores expoentes. Vimos no bloco anterior que o MDC de 36 e 60 é 12. Então, vamos fazer a decomposição do 36 novamente para a gente poder entender esse procedimento. Então, 36 está aqui. Novamente, vou decompor. 2 aqui. 18. 2 novamente. 9. 3. 3. 3 e 1. Então, a decomposição do 36 é o 2 multiplicado por 2, depois por 3 e por 3. Esse valor vai me dar exatamente 36. Bom, vamos decompor o 60. 60 da mesma forma. Então, aqui vai me dar 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5 e 1. Então, a decomposição do 60 é o 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Bom, usando esse processo aqui, usando a decomposição em fatores primos, o MDC será o fator comum com os menores expoentes. Vou explicar esses fatores comuns aqui. Reparem que na decomposição, vamos destacar aqui, aqui temos um 2,
temos um 2. Então, entra como fator comum dos dois números. Aqui temos um 2. Vou destacar aqui o 2 com esse 2. E, por fim, esse 3 com esse 3. Então, o MDC será, vamos escrever aqui, o MDC será 2 vezes 2 vezes 3. Por que eu coloquei aqui menor expoente? Simples, porque se você colocar como potência, olha como seria. Aqui temos 2 vezes 2, isso aqui na verdade... Deixa eu só colocar aqui, destacar com uma outra cor. Isso aqui na verdade seria 2 ao quadrado. Reparem aqui, ó, 2 ao quadrado, vezes isso aqui é 3 ao quadrado. E aqui desse lado temos 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5. Então, se olharmos aqui para as duas decomposições, com relação ao fator 2, base 2, temos os expoentes iguais. Então, prevalece na decomposição, vou colocar aqui, ó, 2 ao quadrado. Olha lá, 2 ao quadrado. Bom, agora se olharmos para a base 3, temos aqui o expoente 2 e aqui o expoente 1. Prevalece o expoente que é o menor expoente. Então, prevalece esse aqui. Então, por isso que na decomposição, como vemos aqui, ó, é o 3. Então, aqui eu vou multiplicar por 3. O 5 não é fator comum, porque não aparece na decomposição do 36 e, portanto, não entra no cálculo aqui do MDC. Então, a resposta está aqui, exatamente a resposta anterior que nós vimos. Isso aqui, na verdade, 2 ao quadrado é 4 vezes 3. Isso aqui vai me dar 12. Então, esse aqui é o primeiro processo prático para a obtenção do MDC. Vamos, então, para o segundo processo para a obtenção do MDC, que são por divisões sucessivas. Então, no segundo processo, nós vamos resolver divisões sucessivas. Para isso, eu construí o que parece jogo da velha e vou fazer as divisões. Vamos lá, vamos pegar o 60 e vou dividir por 36. Então, a primeira divisão, 60 por 36. 60 é o dividendo, 36 é o divisor. O resultado vai me dar 1, que é o quociente, e o 36 aqui vai me deixar na subtração por 60, o resto 24. Bom, esse 1, que é o quociente, eu vou colocar aqui em cima. O 24, que é o resto, aqui embaixo. Aqui em cima, já vou definindo, são os meus quocientes. E aqui embaixo são os restos. Bom, vamos continuar. Como são divisões sucessivas, qual seria, então, a minha próxima divisão? O 36 passa a ser o meu novo dividendo, 36. E o resto passa a ser o meu divisor. Então, eu vou pegar o 36 e vou dividir por 24. Então, o procedimento é o mesmo. 36 por 24 vai me dar exatamente 1. 1 é o quociente. Vem aqui para cima. Aqui vai me dar 24, resto 12. O resto vem para cá. Então, 24 passa a ser meu novo dividendo. E o 12 passa a ser o meu divisor. Então, 24, vou dividir por 12. 24 por 12 vai me dar 2, menos 24, resto 0. Quando a divisão for exata, eu paro. Não tem mais divisão.
Então, quando a divisão é exata, eu paro. Bom, eu vou colocar o resto aqui 0. Como 0 não é divisor de nenhum número natural, não tem como eu colocar o 0 e continuar a divisão. Por isso que eu paro. Então, o MDC vai ser exatamente aquele número que aparece aqui. Na verdade, é meu último divisor da minha última divisão. Então, esse aqui é o processo prático para a obtenção do MDC, chamado divisões sucessivas. Muito bem. O terceiro processo é usando decomposição simultânea. O MDC é o produto dos fatores comuns. Então, isso aqui eu vou montar. Vou botar assim, 36 e o 60, tá? E vou fazer a decomposição que nós chamamos de decomposição simultânea. Vamos verificar qual é o divisor do 36. O menor divisor comum, né? Menor divisor do 36, melhor dizendo. Menor divisor do 36 é o 2. Do 60 também é o 2. Então, vou colocar aqui o 2. Reparem que esse 2 é divisor tanto do 36 como do 60. Então, eu vou, no momento aqui, fazer um círculo para dizer que ele é um fator comum tanto do 36 como do 60. Vou fazer a divisão. 36 por 2 vai me dar 18. 60 por 2 vai me dar 30. Bom, vou continuar então fazendo a divisão, a decomposição, sempre pelo menor divisor primo, que é o 2. E o 2 é divisível tanto por 18 como por 30, porque ambos são pares. Então, novamente, vou colocar o 2 aqui, vou fazer um destaque, um círculo, e vou fazer a divisão. 18 por 2 vai me dar 9, 30 por 2, 15. Bom, reparem que aqui o 2 não é divisor nem do 9, nem do 15. O próximo primo depois do 2 é o 3. E ele é divisível tanto por 9 como por 15. Então, vou colocar aqui o 3 e vou destacar com o círculo. Então, vai me dar 9 dividido por 3, 3. 15 por 3, 5. Temos aqui dois números primos. O 3, então, coloco aqui o 3. Então, 3 dividido por 3 vai me dar 1. Como 5 não é divisível por 3, porque 5 é primo, então eu vou repetir aqui embaixo. Então, aqui o 5 é primo, 5, 1 e 1. Repito 1 e faço a divisão 5 por 5, 1. Toda vez que aparecer o número 1, você repete, vai repetindo se for o caso, até na última linha só aparecer o número 1. Nessa última linha aqui, só aparecer números 1, tá? Então, acabei de calcular, de determinar o MDC. O MDC vai ser o produto dos fatores comuns. Então, aqui temos que é o 2. Então, vou colocar aqui 2 vezes 2 vezes 3. Que são os fatores comuns. É divisível tanto por 36 como pelo 60. Esses dois tanto pelo 18 e 30. 3 tanto pelo 9 e 15. Esse 3 é apenas pelo 3, por isso que eu não circulei. E esse 5 é apenas pelo 5. Portanto, o MDC vai me dar 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, aprendemos a calcular, a determinar o MDC pelo terceiro processo, usando a decomposição simultânea. Vamos então à aplicação do MDC num problema que diz o seguinte: na escolinha de futebol há 48 alunos na turma dos meninos e 42 alunas na turma das meninas. O professor de educação física quer organizar os treinos com todos os alunos dessas duas turmas, mas ele está com um problema. Ele quer formar grupos com o mesmo número de alunos. Então, aqui essa informação é importante, com o mesmo número de alunos
e colocar o maior número possível de alunos em cada grupo. Na letra A, quantos alunos o professor deverá colocar em cada grupo? Aqui, o cálculo, para nós encontrarmos, ele quer saber quantos alunos deverá colocar em cada grupo. Esse número tem que ser o maior número possível. Então, aqui vai ser o MDC do 48 e o 42. Vou usar aqui o método da decomposição simultânea. Então, vou colocar aqui letra A. Então, vai ser 48 e o 42. Então, vamos aqui abrir e fazer a decomposição. Menor primo possível 2, e esse 2 é divisível tanto pelo 48 como 42. Então, eu vou destacar. Isso aqui é um fator comum. Vamos destacar aqui o número 2. 48 dividido por 2 vai me dar 24. 42 por 2 vai me dar 21. Vamos ainda continuar. Menor primo do 24 é o 2, do 21 é o 3. Então, prevalece por enquanto 2. Então, 24 por 2 vai me dar 12. 21 não é divisível, eu vou repetir. Reparem que eu não vou destacar, porque o 2 não é fator comum dos dois números ali em questão, 24 e 21. Menor primo é o 2 e o 12 é divisível por 2. 21 ainda continua não sendo, então aqui eu vou dar 6, 21. Vou colocar o número 2, 3 e 21. Bom, vou parar aqui, porque agora tem dois números ímpares. Então, nenhum dos dois são divisíveis por 2. Menor primo do 3, como é primo, é o próprio 3. E o 21 também é o 3. Então, aqui vou colocar o 3. Vou fazer o destaque. Então, aqui, ó, é o 3. E vou fazer a divisão. 3 dividido por 3 vai me dar 1. Então, repare que nessa coluna aqui eu vou parar de fazer as contas, né? Eu vou sempre colocar agora 1 em diante. E 21 por 3 é o 7. Como o 7 é primo, então aqui é 7, 1 e 1. Repare aqui que na última linha só apareceu o número 1. Então, acaba. Bom, então, portanto, quantos alunos o professor deverá colocar? O MDC do 48 e o 42 é o 6. Então, deve colocar em cada grupo 6 alunos. Então, coloca como resposta 6 alunos. Na letra B, quantos serão os grupos de meninas e meninos? Então, na letra B, temos o seguinte. Quantas meninas temos? Temos 42 alunas, 42 meninas. E cada grupo tem que conter 6 alunos. Então, vou fazer divisão. 42 dividido por 6. Então, aqui vai me dar 7. 7 vezes 6, 42. 42, 0. E quantos meninos? Temos 48. O procedimento é o mesmo. 48, vou dividir por 6, vai me dar 8, e o resto também é 0. Resto, divisão exata, divisão 48 por 6. Então, temos aqui 7 grupos. Então, resposta. Quantos serão os grupos de meninos e meninas? Então, temos aqui 7 grupos. 7 grupos de meninas e 8 grupos de meninos. Então, uma questão tranquila, envolvendo aí conhecimentos de MDC.
máximo divisor comum. Vamos então a mais um exercício. Sabe-se que o número A, escrito dessa forma, o B dessa forma e o número C dessa forma. Nessas condições, qual é o valor do MDC de A, B e C? Vimos que o máximo divisor comum, na verdade, é o produto dos fatores comuns dos números envolvidos. Então, ou seja, aqueles que têm o menor expoente. Então, vamos olhar para o número A, para o número B e número C. Então, vou colocar aqui. Quando nós olhamos para a base 2, temos aqui o expoente 6, o expoente 3 e o expoente 5. Desses três, o menor é o 3. Bom, fator comum 5 tem aqui e tem aqui. Repare que não temos o fator 3, né? O fator 3 só tem no último número. Por isso que não entra no cálculo aqui do MDC. Então, 5 aqui é 5 ao quadrado. É também 5 ao quadrado. Então, é 5 ao quadrado e, portanto, aqui entra no meu cálculo aqui do MDC. E, por fim, temos o fator 11, a base 11. Só que aqui o expoente é 1, o expoente é 2 e o expoente também é 1. O menor dos dois expoentes é 1, portanto, 11. Então, qual o valor do MDC de A, B e C? Está aqui o fator, o MDC, na verdade, é 2 ao cubo, vezes 5 ao quadrado, vezes 11. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se não entendeu, volte o vídeo, dê uma recapitulada. Bons estudos e até a próxima.